Então vamos começar hoje com a essência da feminilidade. A essência da feminilidade. Eu coloquei o texto aqui novamente e eu vou lê-lo novamente, agora na versão revista atualizada, só para você de novo sentir o espírito da passagem que a gente vai trabalhar aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que também a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, de qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Existe um conceito feminino, um conceito popular de feminino, que eu acho que não tem muito a ver com o que a Bíblia apresenta de essência de feminilidade. Eu vou dar dois exemplos que a gente costuma dizer, mulher é assim. E que no texto que a gente leu, mostra que não precisa ser assim. Olha que curioso. Costumeiramente as pessoas dizem que ser mulher é falar muito. Esse é um conceito popular de feminino. Piadas retratam o conceito de que mulheres, por natureza, falam muito. Pedro, no entanto, fala de ganhar o marido sem palavra alguma. Está no verso 1. Isso significa que não é verdade que ser mulher é, acima de tudo, ser falante. Não é verdade. Embora as piadas costumam tratar desse jeito. O texto fala de ganhar o marido sem palavra alguma. A gente vai falar disso daqui a pouco. Um outro conceito muito comum de mulher é que ela, por natureza, é vaidosa. Ela tem que ser vaidosa. E cosméticos, joias, vestidos parecem ser sinônimos de algo feminino ou de ser feminina. Pedro, contudo, fala que essa não é a beleza da mulher. Ele fala que a beleza da mulher é o homem interior. Está falando de masculino, está falando do ser interior, que é de grande valor diante de Deus. Então, diferente do que as pessoas estão acostumadas a dizer sobre o que significa ser mulher, esse texto diz não necessariamente. Ser mulher não é necessariamente falar muito. Não é necessariamente ser vaidosa a ponto de ser conhecida por sua vaidade. Mas tem mais na nossa sociedade que eu acho que foge do padrão bíblico e especificamente desse texto. A nossa sociedade propõe um feminismo que também não é feminino. De acordo com o texto que a gente está estudando, não é. Eu vou mostrar 3 características que são típicas do feminismo, mas que não batem com esse texto. Primeiro, a ideia de que a mulher feminina é aquela que ela é ousada, arrojada, ela arrebenta tudo que tiver na frente. A ideia de uma mulher arrojada sem medo dos homens exclui a virtude de temor ou respeito ao marido. O verso 2 fala assim, que a mulher, ela tem temor. Você fala, mas isso não é, assim, ela não é fraca? Engraçado que Pedro não trata disso como sendo um defeito. Pelo contrário, ele fala que é normal a mulher ter respeito, que é, numa das versões que eu li, é traduzido por temor. Não há nada de defeituoso nisso. Outra coisa que o feminismo diz acerca da mulher é que ela precisa ser autoconfiante em sua imagem. Frases do tipo assim, você tem que se vestir para você. Ou, você tem que se gostar. Elas são o contrário daquilo que o texto recomenda. Que fala assim, verso 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, o feminismo propaga a ideia de que você tem que fazer por você, não é pelos outros. Aí você fala assim, pastor, já sei. O que o senhor está querendo dizer é que ela tem que se vestir para o seu homem. Errado. Também é errado. Ela tem que se vestir para Deus. O que o texto está falando é que você tem que se vestir de tal forma que quando Deus olha e fala assim, roupa bonita, hein? Cara, né?
essa do homem interior. Porque essa que é de grande valor diante de Deus. A ideia é que ela se veste com algo que é virtuoso e caro e precioso para Deus. É assim que ela tem que ser. E por último, a ideia de que não há sexo frágil contraria o texto. O esforço por negar a fragilidade da mulher vai contra o ensinamento de Pedro. No texto que a gente não leu, porque está no verso seguinte, eu vou falar no domingo que vem. Fala assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. O texto, o verso seguinte, fala da mulher como parte mais frágil. E a Bíblia não despreza a mulher com isso. Mas nós estamos tão acostumados a ver abusos dos homens que a reação contrária exagerou para o outro lado, dizendo: não existe sexo mais frágil. Quando na verdade, quando a Bíblia fala da fragilidade da mulher, está falando de algo valioso. Mulheres, vocês entendem isso? O que você mais se preocupa na hora da mudança? Não é que aquela caixa que está dizendo assim, frágil, não é aquela mais valiosa? É exatamente isso que Pedro ensina. A caixa que tem escrito assim, frágil, essa tem grande valor. Ser frágil não é sinônimo de inferioridade, de fraqueza. É sinônimo de cuidado. Tudo que é frágil, você tem que tomar muito cuidado. Portanto, esse feminismo propagado em nossos dias não é sinônimo de feminino. Eu quero falar um pouquinho do contexto de Pedro para você entender o nosso texto-chave. 1 Pedro, a carta que a gente está tirando um trecho que nós vamos estudar nos próximos domingos, hoje e nos próximos 2 domingos, ela foi escrita para cristãos em angústia, cristãos que estavam em situação bastante complicada, sofrendo mesmo preconceitos, muitas vezes tendo suas riquezas ou seus bens tirados deles, sofrendo perseguições, sofrendo pressões, e Pedro ensina eles a viverem de maneira correta, mesmo debaixo de sofrimento injusto. O capítulo 2, por exemplo, fala que todo cristão tem que ser submisso ao rei. E nós não estamos falando numa época em que você vota os seus governantes para entrarem, ou de que é possível tirar os seus governantes através de um movimento popular. Não tinha isso. Nós estamos falando de uma época de monarquia, em que reis não faziam coisas para o deleite, para a alegria dos cristãos. No entanto, Pedro fala assim, aprendam a se submeterem aos reis. E também fala de escravos que devem se submeter ao seu senhor. Ele fala disso no capítulo 2. Então no capítulo 3, ele está indo só na mesma tônica. Ele fala de submissão ao rei, fala de escravos submetendo ao seu senhor, fala de jovens submetendo aos mais velhos. Aí no capítulo 3, ele usa a expressão igualmente, ou na outra tradução que a gente leu aqui, na NVI, fala do mesmo modo. Por que começa o texto que a gente leu do mesmo modo? É porque está seguindo na sequência do capítulo 2. Se o capítulo 2 falou de submissão às autoridades, do mesmo modo, tanto na situação quanto no mandamento. Presta atenção, o que eu quero dizer é o seguinte. Pedro sabe que a semelhança com a atitude nossa em relação aos governantes, ou do servo em relação ao seu senhor, o escravo em relação ao seu senhor, ou em termos mais modernos, do empregado em relação ao seu chefe, é semelhante em 2 sentidos. Tanto na situação, isto é, um sobre o outro em termos de autoridade, quanto na postura, no mandamento, que você tem que se sujeitar, se submeter à autoridade de quem está acima de você. Então o que Pedro vai dizer é, existe um elemento semelhante aqui, que as mulheres têm que entender. Pedro trata de mulheres cristãs casadas com descrentes, uma situação bastante complicada. Pedro está tratando de mulheres que já estavam casadas e haviam crido em Cristo, e os seus maridos não. Então como é que eu me porto? Eu amo a Cristo, agora eu quero uma vida com Jesus Cristo, mas meu marido não quer nada com isso. O que eu faço? Paulo, quando tratou desse problema, ele diz, mulher, não separe. Está lá em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer, olha, se ele quiser ficar com você, você não se separa. Mas Pedro trata de um outro problema. Mulher, não o incomode, não o apurrinhe, como a gente diz na linguagem popular, com palavras em demasiado. A ideia de importunar ou pressionar maridos com excesso de palavras, esse é o contexto que Pedro está tratando, porque ele sabe que mulheres têm esse poder.
Ah, se tem. Ela começa a falar, você já fica, você até arrepia, homem. Você até arrepia porque você sabe que vai dar nos nervos. Que poder que ela tem. O texto está dizendo: mulher, não vença por argumentação. Não é assim que se vence o seu marido. Não é assim que você o conquista. Portanto, o texto vai dizer uma das coisas mais desprezadas hoje em dia como próprio daquilo que é feminino. E aí vem a essência do texto. A essência da feminilidade no texto é essa palavra. Tão malquista, mas eu vou tentar explicá-la de tal forma a expressar a verdade bíblica. A palavra submissão é uma das coisas mais odiadas por muitas mulheres hoje em dia. Elas acham que é isso que é imposição de machismo sobre as famílias. Só que na verdade Pedro está retratando uma coisa que tem muito a ver com a constituição do ser humano, homem e mulher. Eu vou tentar explicar isso, olha só. Essa disposição para ceder é a palavra-chave desse texto. Não implica em desigualdade, porque tem muita gente que odeia a submissão, porque acha que submissão implica em desigualdade. Não é desigualdade, apenas diferente função. Por que eu estou querendo enfatizar isso? Porque Paulo vai usar a relação do marido e da mulher, do homem e da mulher, como sendo o de Deus o Pai e Deus o Filho. Deus o Pai e Deus o Filho, na teologia, não são diferentes na sua essência. Estão apenas em funções distintas. Por isso que a Bíblia diz que o pai é o cabeça do filho, assim como o marido é o cabeça da mulher. Mas não está falando de diferença de essência. Assim como eu não posso dizer que essencialmente eu sou superior aos meus filhos, embora em termos de autoridade eu estou acima deles. Assim como a gente não pode dizer que os nossos governantes são melhores do que nós. Mas em termos de autoridade eles têm função distinta da nossa. O ponto é explicar que submissão não tem nada a ver com diferença de essência, como alguns têm achado e por isso odeiam. Submissão tem a ver com papéis distintos, que, é verdade, foram deturpados assim que o pecado entrou no mundo. Aquele evento que nós chamamos de queda, quando o pecado entrou no mundo, houve muita deturpação desse conceito de submissão. No entanto, ele remonta à criação. E se remonta à criação, tem a ver com a essência da feminilidade. Tem a ver com aquilo que Deus fez, que é próprio de mulher. A feminilidade não é perdida, mas precisa ser defendida e nutrida, mesmo quando o homem não é exemplar. E essa aqui é uma frase importante. Pedro está escrevendo para mulheres que não estão passando por uma situação fácil. E ele não diz assim, ó, seja submissa quando o seu marido for, ó. Não é assim que está dizendo o texto. Essa é a parte difícil. Essa é a parte de ser cristão. Pedro está falando com mulheres cristãs que eram casadas com homens que não eram cristãos. Então o que Pedro diz? Seja cristã na sua função. O que é isso, Pedro? Defenda, afirme, nutra o conceito de submissão à liderança masculina, mesmo quando o homem não age corretamente em toda a sua postura. Você vai dizer, pastor, isso é difícil. Então, antes de prosseguir nessa coisa tão difícil e tão malquista hoje em dia, eu peguei de um artigo que eu havia lido antes, 7 conceitos sobre o que submissão não é. Para a gente tirar de uma vez por todas alguns dos conceitos equivocados que a gente tem de submissão. Wayne Grudem, num artigo muito bom, escrito sobre 1 Pedro, ele fala que a submissão não é o seguinte, olha só. Primeiro, não é colocar o marido no lugar de Cristo. Tem mulheres que falham nisso. Elas ouvem de submissão, elas não acham ruim, porque o marido é tudo para elas. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer. Eu falei uma coisa muito ruim, não falei uma coisa boa. O marido é tudo para elas. Isso é idolatria. Submissão não é idolatria. Submissão não é abrir mão de pensar independentemente. Tem mulher, quando ouve sobre submissão, fala assim, você está achando que eu tenho que baixar a cabeça assim, que nem vaquinha de presépio? Eu não falo nada, agora eu não posso ter meu pensamento? Não. Submissão não é perder a habilidade de pensar independentemente. A submissão não é desistir de esforçar-se para influenciar e guiar o marido. Tem gente que quando ouve de submissão fala assim, pastor, mas como é que eu posso ajudar meu marido? Você pode.
Mas eu tenho que ser submissa. Mas submissão não é deixar de esforçar-se por ajudar o seu marido, por guiar o seu marido, muitas vezes, pegar na mão deles e vem cá, criança. Quantas de vocês já não falaram assim, as casadas que têm filhos, é que você tem 2 meninos, mas você tem 3 filhas, não é assim? Lá em casa são 3 para cuidar. Você sabe que às vezes você tem que pegar na mão do marmanjo e andar com ele. Às vezes você tem que fazer isso, não é? Submissão não é ceder a cada exigência do seu marido. Tem mulheres que acabam sendo escravizadas por maridos que são dominadores. Submissão não é isso. Não é ceder a cada exigência do seu marido. Submissão também não é ser menos inteligente ou menos competente. Não estamos falando aqui de que os homens têm competência para algumas coisas, as mulheres não, é por isso que elas ficam quietinhas delas, em casa. Não é isso. Não é viver em constante temor ou ser tímida. Às vezes a gente tem a impressão de que a mulher submissa é aquela assim, ó. Nunca fala. É aquela que parece que morre de medo, quietinha. Como se a alegre e a efusiva não pudesse ser submissa. Também está errado o nosso conceito. E submissão não é inconsistente com igualdade. Esses 7 conceitos são muito interessantes porque eles ajudam a gente a tirar um pouco da poeira. Então é bom que a gente foque agora no que é no resto da nossa mensagem. Olha só, o texto fala da beleza da feminilidade. A beleza da feminilidade. Fala de o que é bonito nela. Em 1 Pedro, o apóstolo está ensinando o cristão a se comportar em meio a uma sociedade hostil, de forma a dar testemunho. Lembra que eu falei que no capítulo 2 ele fala de submissão ao rei, que o escravo se submete ao seu senhor, porque em tudo, o que ele quer? Ele quer dar testemunho do seu Deus. Em tudo ele quer mostrar o seu Deus. É por isso que ele se porta assim, em relação ao rei, ou em relação ao senhor de escravos. Paulo está escrevendo num tempo em que era difícil ficar na casta de baixo. Tá? Se você acha ruim conviver com seu patrão, você não imagina o que era conviver com o rei e com o senhor de escravos. Mas Pedro está dizendo que nós temos que nos submeter a fim de dar testemunho. As mulheres, ele ensina no verso 2 a terem santidade para com Deus, fala de honesto comportamento, é sentido de comportamento santo. E respeito para com o marido, cheio de temor. A ideia de temor aqui não é de medo que afasta, mas é de respeito e honra para com o marido. Essa é a sua beleza, esse é o seu valor. A gente leu Provérbios 31:30, que fala que enganosa é a graça e vã a formosura. Isto é, beleza externa, essa é passageira. O texto fala que ao invés do engano da beleza passageira, Pedro foca em algo que é incorruptível, ele fala. Na nossa tradução aqui está aquilo que não perece. Não perece. E o que é que não perece? Espírito manso e tranquilo. Presta atenção. Espírito manso e tranquilo. Quem é que falou? Eu sou manso e humilde de coração. Um homem. O homem. Jesus Cristo. Quando Pedro fala que uma mulher tem que expressar essas virtudes, está ensinando a mulher a expressar virtudes de Jesus Cristo. Jesus falou que ele era manso e humilde de coração. Então, quando a gente falar da beleza da feminilidade, não pense que nós estamos tratando de coisas que homens querem impor sobre mulheres. Nós estamos falando de coisas que Jesus Cristo expressou como a essência de Deus e que mulheres deveriam refletir. E antes que você pense assim, pastor, me perdoe, mas eu acho que isso aí tem a ver com preconceito. Eu quero dizer o seguinte, isso aqui me chamou a atenção quando eu estava estudando esse assunto. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com algo preso a tempo. Não se trata de uma questão de época. Sabe por quê? 3.000 anos atrás, foi assim com Sara. 2.000 anos atrás, Pedro fala, imite a Sara. E hoje, tem gente dizendo, imite o que Pedro está dizendo sobre Sara. Em todas as gerações, o pessoal que olha para a Bíblia como padrão de sua vida, tem falado de feminilidade em termos semelhantes. Portanto, não está preso a época. E também não se trata de uma questão de experiência. O senhor está falando assim porque o senhor está num casamento bom, né? O senhor está falando assim porque o senhor é homem. Ou a mulher está falando isso porque ela vive bem com o marido dela. Não, olha que curioso. O mesmo ensino foi dado para alguém que não era casado e para alguém que era casado. O mesmo ensino.
Paulo falou a mesma coisa e ele falou que ele não era casado. Aí alguém poderia dizer assim, Paulo, é fácil, né? Mas Pedro era. Pedro era casado. E ele diz a mesma coisa. Portanto, também não se trata de uma questão de experiência. E eu vou fazer questão de mostrar daqui a pouco uma palavra não só de um homem, mas de uma mulher. Então presta atenção. Recentemente o Fabinho mandou um texto que a Fiel produziu, o Voltemos ao Evangelho produziu sobre a essência da verdadeira feminilidade. E John Piper fala assim, eu estou resumindo aqui o sermão dele, alguns aspectos. Ele fala que teologia fraca produz mulheres fracas. O que ele quer dizer por teologia fraca? Uma teologia voltada para si, antropocêntrica, voltada para o homem, produz mulheres fracas. Ele falou, não, a gente tem que acabar com isso, tem que produzir mulheres fortes. Mas o que é mulher forte? Olha só. O oposto de uma mulher fraca não é uma impertinente, agressiva, barulhenta, controladora, petulante, insolente, arrogante e amazona. Porque o que o feminismo às vezes tem propagado é que para a mulher não ser fraca, e o Piper vai dizer, não tem que ser fraca. Frágil, não fraca. Tá? Faça a diferença. É que ela seja forte. E o que é ser forte? Ele diz, não é ser petulante. Não é ser arrogante. Não é ser insubmissa. Não é ser controladora. E aí ele diz uma coisa muito importante e eu quero focar nisso agora. Se o propósito final de Deus é demonstrar a glória de Cristo, isso na vida de todos vocês, o que eu vou fazer hoje aqui, e no próximo domingo e no outro domingo? Tentar mostrar como é que a gente demonstra a glória de Deus através de quem nós somos e através do nosso convívio. E se você, mulher, menina, é do sexo feminino, o que a gente precisa fazer? Encaixar a feminilidade dentro desse grande propósito. Então eu queria que a gente pensasse nisso. E para você não dizer, até agora você só citou homem. Então eu li um artigo muito bom de uma mulher chamada Elizabeth Elliot. Solteira, nunca se casou. Foi missionária entre índios na América do Sul. E ela disse assim, enquanto Eva foi o exemplo de quem não se submeteu à liderança masculina, Maria se mostra submissa à vontade de Deus. Lembra quando, na história do nascimento de Jesus, quando o anjo aparece para Maria e fala que ela vai conceber e dar à luz uma criança, ela fala assim, que seja feita a tua vontade. Olha que interessante. E aqui você precisa entender a glória de Maria, sendo não dela, mas naquele que ela carrega. Maria era apenas um vaso, escondida, desconhecida, exceto como mãe de alguém. O que a Elizabeth Elliot coloca nesse artigo que é fantástico? Ela está mostrando que protestantes erram quando eles desprezam Maria. Porque Maria era uma mulher de Deus. Era uma mulher de Deus. Ela se coloca como vaso para que Deus coloque nela o ente santo. Ela é uma mulher que... Agora vem o outro lado da questão. O que a Elizabeth Elliot está ensinando é que católicos erram. Porque exaltam Maria. Quando na verdade o que ela está fazendo é se escondendo atrás dele. Ele, Jesus Cristo, é quem recebe a glória. Ele é o importante. Por isso que ela é uma desconhecida. Tanto é que nenhuma das cartas do Novo Testamento menciona Maria mais. Porque não é para Maria ser glorificada. Ela se esconde e nisto ela mostra a glória de Cristo. Então, a Elizabeth Elliot vai falar assim, a essência da feminilidade é o espírito de entrega. O mundo busca felicidade na autoafirmação, enquanto o cristão encontra alegria no autoabandono. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que a Elizabeth Elliot falou é que mulheres têm que aprender a se entregarem. Isso faz parte do cristianismo. Essa é a essência do cristianismo. E como é que mulheres podem mostrar as glórias de Deus? Duas coisas. É que o nosso Salvador Jesus Cristo, durante todo o seu ministério, se mostrou submisso à vontade do Pai. A submissão de Cristo é uma das coisas mais lindas de se ver em meio ao sofrimento dele. E ninguém o iguala em termos de sofrimento. Ninguém. No entanto, ele se submete à vontade do seu Pai. E tanto o Pai quanto o Filho querem a mesma coisa. Sabem que custa o sofrimento do filho, mas querem a mesma coisa.
pai o entrega e filho se submete. E quando o filho se submete, ele está trazendo às mulheres a essência daquilo que elas devem refletir. Feminilidade, portanto, é um veículo que Deus colocou em você, mulher, para que você reflita a glória do seu Salvador. E a glória dele foi ter sido obediente até a morte, e morte de cruz. Igual Maria, Senhor, que seja feita a tua vontade. Outra coisa que mulher expressa, que é glória do Senhor Deus. A palavra auxiliadora, que é usada no começo da Bíblia, lá em Gênesis, que a mulher foi feita uma auxiliadora, para muitas é vista de maneira negativa. A mulher só ajuda. O homem que recebe a glória, a mulher só ajuda. Quando se esquece que a mesma palavra hebraica é usada para Deus. Deus se chama de o auxiliador de Israel. Olha só. Deus usa a mesma palavra hebraica para ele, que é o maior de todos. Dizendo, eu sou o auxílio de Israel. Mesmo vocábulo. Para dizer que o Senhor Deus tem como alegria fazer o seu povo crescer em glórias, inclusive. Eu queria então terminar dando algumas aplicações rápidas. Sobre menina, sobre casada, sobre quem não está casada, e a gente fechar. Porque eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso. E eu confesso que essas são apenas ideias iniciais. Eu espero que nos grupos de meio de semana a gente pense em ir além disso. Vamos lá. Feminilidade na menina. Você tem treinado as meninas a servir e se alegrar no sucesso alheio? Pense na sua menina. Eu vou pensar na minha. Será que a gente tem ensinado as meninas a servirem? Eu vou ensinar no domingo que vem o que a gente vai fazer com os meninos, tá? Espera que no domingo que vem vem bronca. Mas como é que a gente tem treinado as meninas? Será que elas têm alegria em ver o êxito do outro? Ou ela já tem dor ortopédica desde novinha? Você tem treinado as meninas apenas a serem profissionais bem-sucedidas ou tem incutido as virtudes necessárias para serem boas esposas e mães? Houve tempo em que treinar a menina para o casamento era normal. Hoje em dia a gente treina a menina para ser profissional. Aí quando ela fica mais velha e moça, ela morre de medo porque ela não foi treinada a ser mãe. Uma das coisas mais comuns hoje em dia é as moças terem medo de serem mães. Engraçado, elas tiveram 20 e poucos anos para serem treinadas para isso. Mas parece que é uma coisa que assim, perdeu, não está no currículo mais, de educação feminina. A Escritura fala que as mulheres mais velhas devem treinar as mais novas como amar os seus maridos. Está lá em Tito capítulo 2, viu, mulheres mais velhas? Função de vocês, treinarem as mais novas como amar os seus maridos. Para aquela que é casada, feminilidade na esposa. O Piper escreve assim: submissão é o chamado divino para uma esposa honrar e afirmar a liderança de seu marido e ajudá-lo a executá-la de acordo com os seus dons. Olha só, ela defende, isto é, ela afirma e ela honra a liderança do seu marido, mas ela o ajuda, já que ela é auxiliadora, ela o ajuda a cumprir a função dele. De quem é a função do bem-estar da família? É do homem. O que a mulher faz? Ela o ajuda. A cobrança é para com o homem, mas ela o ajuda. E depois, o que o homem faz? Provérbios 31, levanta e lhe chama ditosa, porque não há nenhuma mulher como tu. Ele a louva, porque ela faz ele ser o que ele é. O temor ou respeito para com o marido deveria se traduzir em cuidado de sua reputação. Lembra que eu falei? Provérbios 31 está aqui, olha só. Provérbios 31 fala da mulher o tempo todo, não é? Tem um verso que fala do homem. Por quê? Para mostrar o que a mulher causa na vida do homem. A mulher que está casada. O verso fala assim: seu marido é respeitado na porta da cidade. Mas por que ele é respeitado na porta da cidade? Olha para a família dele. Todo mundo fala assim: ó, o cara domina, em casa está tudo bem. Lógico aí. Com a mulher que ele tem, é lógico que ele ganha respeito. Interessante que no capítulo que fala da mulher o tempo todo tem um verso que fala do homem. Por quê? Porque ela, por fazer o que ela faz, acaba concedendo honra a ele. Ao invés de reclamar dele para outras mulheres, coisa muito comum entre as casadas. Ai, eu não suporto meu marido quando ele faz isso.
Aí você vai procurar a sua parceira de fofoca. Porque você não aguenta mais, você tem que falar para alguém. Eu não aguento ele. Engraçado isso. Em Provérbios 31, a mulher cuida da honra do marido. Costumeiramente, a gente cuida de se divertir com a desonra deles. Você é responsável pela reputação do seu marido, você que é casado. Para as que não estão casadas, solteiras, divorciadas, viúvas, não importa. Olha que coisa rica. A que não está casada não está perdendo o melhor de Deus para você. Essa é uma das coisas que solteiras mais se entristecem. É justo desejar casar, mas não pense que a que não casou perdeu o que Deus tinha de melhor para ela. Sabe por quê? Ela só perdeu a analogia do que Deus tem separado para você. Casamento é temporário. Vai ter um dia que homem e mulher serão separados. Casamento é só a ilustração das coisas mais sublimes. E Deus não priva você, mulher que não se casou, das coisas mais sublimes. Isso é importante a gente entender. Você está mais livre do que a mulher casada para promover o crescimento da família da fé e servi-la para que cada filho de Deus amadureça na vida cristã. Olha que interessante. Não sei se você percebeu, eu usei duas linguagens próprias de mulher e mãe. Observe como a mulher solteira não precisa fugir do conceito de gerar e nutrir. Quando Paulo fala da mulher como sendo livre para servir no corpo de Cristo, o que ele está dizendo? Que ela dá à luz filhos na fé e ela cuida para que eles cresçam na fé. Ela é mãe, só não é biológica. Ela é mulher porque ela serve os homens. Você lembra que no ministério de Jesus haviam as mulheres que os acompanhavam servindo a Jesus e os apóstolos? Lucas menciona isso. A ideia de que ela está no espírito de serviço. E as mulheres que não estão casadas deveriam entender-se como a serviço do rei. Para terminar, você fala assim, pastor, muito bonito, mas é muito difícil. Então eu vou lembrar uma coisa a você. O que eu estou pedindo aqui realmente é difícil. Eu sei que é. E eu não vim aqui dizer uma coisa que é fácil. Mas eu vim trazer para vocês o padrão que a Bíblia coloca como sendo possível se você é cheia do Espírito de Deus. Em Efésios capítulo 5 fala assim, não vos embriagueis com vinho no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí depois vai mostrar como é que você se enche do Espírito. E uma das coisas, no finalzinho, lá no verso 21, fala assim, sujeitando-se uns aos outros. Só é possível mulher ser verdadeiramente feminina para a glória de Cristo Jesus, se ela for cheia do Espírito de Deus. Eu vou pedir que Deus faça isso na vida das nossas mulheres. E se você não ouviu muito disso na sua juventude e na sua vida adulta, por favor, compartilhe isso com as pequeninas. Ensine as pequeninas o que significa ser mulher para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui ouvindo um pouco da Tua palavra acerca da essência da feminilidade. E nós fomos defrontados com coisas difíceis para as mulheres cumprir, sem dúvida, Senhor. Sem dúvida difíceis. Nossa oração é que o Senhor as ajude. Ajude as meninas, Senhor, a serem bem educadas, para que tenham o espírito de servas. Não importa se já estão casadas, se não se casarão, se trabalharão em empresa ou trabalharão em casa, mas que sejam servas. Que sejam desejosas do sucesso alheio, desprendidas de orgulho e de vaidade. Que o Senhor abençoe aquelas que são jovens e procuram casamento ou estão namorando em vistas a casamento. Que elas entendam qual a sua função. E que não tenham vergonha disso. Pelo contrário, se orgulhem disso. Que o Senhor abençoe as casadas que estão tendo lutas no seu casamento. Porque se veem perdendo as batalhas com o marido. Que o Senhor renove as forças e as encha do teu espírito. Para que sejam sujeitas aos seus maridos no Senhor. E o Senhor ajude aquelas que não se casaram. Ou que já foram casadas, mas não estão mais. O Senhor as abençoe. Para que continuem gerando
e nutrindo vidas. Ó Pai, use-as na nossa igreja, fora delas, para que reflitam as glórias do Salvador através de suas vidas. Essa é a nossa oração. E nós fazemos porque nós sabemos que nós precisamos do teu auxílio. É por isso que nós te suplicamos ajuda. Oramos em nome de Jesus.